Alô, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre improvisação no teatro. Então, primeiramente, expressões artísticas sempre tiveram caráter de improvisação. O teatro, em seus primórdios, tinha cunho ritualístico e o improviso fazia parte. Então, quando a gente volta lá na antiga Grécia, aquelas procissões dionísicas, que era homenagem ao deus Dionísio, nós tínhamos uma história, só que essa história, ela era uma história padrão. Só que no momento que os atores estavam representando exatamente as grandes fações de Dionísio, eles improvisavam exatamente para que fosse uma coisa mais clara para as pessoas que estavam vendo o que eles estavam representando. Então, o improviso é uma coisa que estava desde o começo do teatro. Mas, com o passar do tempo, o teatro começou a ter caráter artístico e cultural, o surgimento dos roteiros. Ou seja, quando surge dentro da antiga Grécia, surge a comédia e a tragédia, que a tragédia é uma arte educativa e a comédia é exatamente uma arte, vamos colocar de certa forma, crítica, ou seja, a tragédia vai ensinar ao povo a vontade dos deuses, então quer dizer, uma linguagem que ela é bem educativa. A comédia já é uma linguagem bem crítica porque vai mostrar para o povo os erros que estavam acontecendo naquela sociedade, de uma forma irônica. Então quer dizer, eles estão dando uma forma de poder ensinar ao povo a questão do teatro. E nesse teatro, mesmo assim, o ator ele tinha uma liberdade. Por quê? No momento que ele estava ensinando, que já tinha aquele roteiro escrito, ele poderia complementar com a sua própria experimentação de vida algum fato importante com uma abertura desse roteiro, ou seja, nós temos o texto, eu complemento alguma coisa com a minha representação e eu volto novamente ao roteiro. É uma abertura que era dada pelos autores, então os autores falavam para os atores, meu texto é esse, isso que você vai representar, mas se você quiser dar uma complementada, eu te dou liberdade. Isso era feito já nesse momento, então a improvisação já era uma ferramenta. E outra coisa, o ator está lá apresentando uma comédia, uma tragédia grega, de repente dá aquele branco nele, ele esqueceu o texto. Se ele esqueceu o texto, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o assunto, colocar um gancho nesse assunto, dar continuidade até que volte o texto na cabeça dele, e quando volta o texto na cabeça dele, ele continua o teatro normalmente, mas ninguém vai perceber, porque ele improvisou. E isso também é uma grande ferramenta que nós temos na parte teatral. E nós vemos que, apesar da existência do roteiro histórico, a improvisação ainda estava presente, muitas vezes que é fundamento para que a apresentação cumpra o seu papel. Então, de repente, você está sentindo a reação do teu público, você tem um roteiro pré-escrito, mas você vê que falta alguma coisa. Mesmo que você não tenha liberdade, mas você vê que tem uma janelinha que falta complementar alguma coisa, o ator, através da improvisação, ele pode complementar isso para dar exatamente aquele fechamento da cena, para que a pessoa tenha certeza do que ela assistiu. Então ele ainda se torna uma complementação. Lendo isso, nós temos a Necomédia dell'arte, que é provavelmente a primeira manifestação institucionalizada de improviso nas artes cênicas. Consistia em personagens de história já pré-definida, porém se utilizava de improviso para contracenar. Era o uso do canovaccio. A comédia dell'arte nada mais é do que um grupo de artistas que eles eram saltimbancos, ou seja, eles andavam de cidade pelo interior da Itália e eles tinham personagens fixos, sempre eles usavam o mesmo personagem, só que eles não tinham texto, não tinham fala para os personagens. Eles tinham um roteirinho. O que esse roteirinho era? O Canovaccio era um roteiro que falava o seguinte: o Arlequim vai chegar numa sala muito brava e encontrar a Colombina que está alegre, e os dois vão conversar e vão sair os dois alegres dessa sala. Só tinha isso, então só temos o texto dramático da postura da pessoa, não tem a fala. E os atores da comédia dell'arte, eles improvisavam. E quando eles chegavam numa cidade pequena, ficavam na praça ali, que eles iam fazer esse teatro, eles improvisavam todas as falas e muitas vezes eles faziam até um teatro interativo. Eles pegavam a pessoa que estava assistindo e colocavam dentro do teatro. Então essa liberdade do improviso é uma coisa que vem lá da comédia dell'arte, lá nós estamos falando em final da Idade Média, já no início do Renascimento. E nós temos stand-up. O stand-up é onde o comediante apresenta algo pré-definido, com vários gatilhos para ocorrer com o desenvolvimento do público. Então nós temos, por exemplo, o exemplo do Chris Rock. O Chris Rock, o que ele faz? Ele tem um arsenal de piadas ali, tem piada sobre política, estudante, sobre vida, sobre profissões. Ele vai jogando a piada e conforme a piada que ele vai vendo que tem mais reação do público, quando ele tem muita reação, por exemplo, na questão de estudantes, ele vai começar a soltar um monte de piadas sobre estudante e ele começa a
improvisar. Ele começa a falar sobre a vida dele como estudante, ele começa a contar a história dele, e cada história que ele vai contando, ele vai colocando um gatilho, e nesse gatilho ele solta uma piada. Mais um gatilho, ele solta outra piada. Ele vai sentindo a reação e vai dar o ápice da apresentação dessa forma. Conforme a reação do público, ele vai soltando para o público essas piadas direcionadas, utilizando exatamente a questão do improviso. E nós temos a improvisação utilizada também como exercício, jogos teatrais que procuram preparar os atores. Então, esse improviso se torna um exercício. Jogos teatrais é uma modalidade feita por Viola Spolin, que ele fez exatamente isso. Ele era jogado um tema aleatório e falava para o ator improvise sobre esse tema. Então, quer dizer, isso se torna um exercício, e esse exercício acaba se tornando até uma forma de teatro que nós temos até o dia de hoje, certo? Pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre improvisação no teatro, espero que vocês tenham gostado e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau!